Bom galera, aqui quem fala é o Tarcísio Lucas, professor de inglês, espanhol, música e jogador de RPG há mais de 21 anos. E hoje é lua cheia e não poderia faltar um gameplay desse livro aqui, que é o Lobisomem ou Apocalipse. A lua tá bem bonita, tá bom? E como vocês podem ver, tá um pouco escuro hoje, mas não é para criar um clima não, é que a lâmpada aqui acabou de queimar. E não tem outra para trocar, então vai ser nesse clima mais soturno. Bom galera, não escondo de ninguém que o Mundo das Trevas é o meu cenário favorito, principalmente vampiro, mas eu tenho um carinho muito especial pelo lobisomem, principalmente por esse material aqui, né, que é o kit introdutório. Isso aqui me salva muito, porque eu gosto muito do Mundo das Trevas, mas eu não teria tempo de ler o livro de novo, o livro completo que eu tenho também, e ficar consultando regras e tudo mais. E aqui eu tenho o resumão das regras que me permite fazer jogos como esse. Então o que eu vou fazer? Eu vou jogar utilizando ele, e o meu oráculo vai ser o Miso. O Miso, para quem não conhece como ele funciona, é bem simples. Em um momento que a história você não sabe como continuar, você cria duas opções. Uma, você atribui um dado para cada, né? Pode ser dados iguais, dados diferentes. No caso, vou usar um D8 e um D10. Então a opção A vai ser um D8, a opção B vai ser um D10. O que cair, eu jogo os dois ao mesmo tempo. A opção que tiver um número maior é o que acontece. Então, como a opção B vai ser o D10, vai ser sempre aquilo que for o mais provável. E é isso, o Miso basicamente é isso. Tem vários vídeos, acho que o quarto vídeo do canal, o quinto é da Fortaleza de Berdolock. O quarto vídeo do canal, lá no comecinho, era um gameplay do Miso. Bom gente, deixa eu falar um pouco então sobre o meu personagem. Eu ainda não dei um nome para ele, é o Marcos. Bom, a história ela se passa aqui em Rio Claro, na cidade de Rio Claro, nos tempos atuais, em uma noite de lua cheia como hoje. Essa história ela vai acontecer paralela à minha crônica de vampiro, ela é no mesmo universo ficcional. Então deixa eu contextualizar um pouco, porque a minha crônica de vampiro também tem os lobisomens, que na crônica são só personagens coadjuvantes, e aqui vão ser os principais. Então tem o Marcos. Ele é da única tribo que tem nessa região, que não é nenhuma das tribos conhecidas, né? Na verdade, a tribo dos Guarás, que são garous que se transformam em lobos, mas são lobos guarás. Essa é a tribo, é chamada de a tribo da mãe. O totem deles é o lobo guará. Isso faz com que eles tenham mais um em testes relacionados à procura e investigação em meia natureza. Eu criei essa tribo, tá bom galera? Eu não sei se deve ter algum suplemento da White Wolf com os lobos guarás, provavelmente, mas eu não conheço. E o Marcos, ele é um descendente, ele é um membro atual da tribo dos índios Puris, que realmente era a tribo indígena que existia nessa região entre os séculos XVI e XVII, que também são chamados de índios coroados. E essa palavra Puris significa índio ousado na linguagem deles. Então são índios que eram conhecidos pela ousadia e principalmente por surpreender o inimigo em combate. E por conta disso eu achei que seria legal ele ter um bônus de mais um em ataques feitos de surpresa. É um pouquinho da história, né? Na região aqui de Rio Claro tem bastante mato e tem um horto florestal. O horto ele é onde fica o caern dos lobisomens. Existem 20 lobisomens em toda a região, né? Que pega Rio Claro, Piracicaba, Santa Gertrudes, todas as cidades vizinhas. Se juntar todos os garous que tem, dá 20. E todos são da tribo dos Guarás, que é a única tribo que tem aqui. E a minha história começa com o Marcos indo em direção ao horto. No centro do horto fica o caern, que é uma clareira, né? Um espaço aberto no meio do horto, e lá tem uma cabana onde eles fazem vários rituais que vêm da tribo dos Puris, mas que eles adaptaram para englobar toda a tradição garou. E o Marcos ele é um jovem
que descobriu recentemente que ele é um lobisomem, e está sob os cuidados do próprio Velho John. O Velho John, ele é o líder dos Garou aqui na região, e momentaneamente os Garous eles têm um acordo com os vampiros que foi firmado há 200 anos atrás, e ninguém sabe exatamente a natureza desse acordo. Esse é o background. A minha história começa com o Marcos na entrada do horto, no meio da noite, uma noite de lua cheia. Já nas últimas 6 luas cheias tem acontecido ataques na cidade, então pessoas têm sido encontradas mortas de forma bem brutal, e algumas testemunhas dizem ter visto uma forma negra, meio humana, meio canina, meio lupina, e mais de uma vez essa forma humana foi vista, só ataca nas noites de lua cheia. Então a cidade está toda empolvorosa, né? E coincidentemente ou não, quando é noite de lua cheia o clima fica estranho, né? Tem uma névoa que preenche toda a cidade, fica um lance bem soturno. Está chovendo bastante, está bem frio. O Marcos ele sente aquele vento gelado batendo na pele dele. Ele veste as roupas normais, né? Uma calça jeans, uma camiseta branca, ele é bem forte. E ele tem traços da tribo dos Puris, né? E usa um colar que era bem característico também da tribo dos Puris. E ele tem algumas tatuagens ritualísticas. E por que ele está indo lá? Porque o Velho John, que é o líder, ele sempre exige dos mais novos um tipo de rito de passagem. Você tem que fazer um grande feito. Isso fica a critério dele, né? O Garou apresenta esse feito para o Velho John e ele julga se foi considerado um grande feito ou não. Você só passa a ser parte da tribo quando o Velho John aceita esse feito, né? Esse feito heróico. Então o Marcos ele decidiu que ele vai caçar essa criatura. Então ele não sabe se ela está lá, se ela não está. Ele vai entrar no horto e vai tentar caçar essa criatura, já que é uma noite de lua cheia. E a primeira transformação do Marcos foi uma noite de lua cheia. Então ele o auspício dele é Aron, né? Não sei se essa é a pronúncia correta. E o que isso diz sobre ele? Olha só. Quem nasce sob a influência da lua cheia, né? Eles são preenchidos com fúria. E o que isso quer dizer? Então eles são muito ferozes em batalha, os últimos a retrocederem, né? Eles geralmente são explosivos, o Marcos é bem explosivo e rápido no combate. Então ele decidiu que ele ia caçar e já foi já. Então ele recebe um dado a mais em ações de combate, tanto no ataque quanto na defesa por conta disso. Ele é um humano, né, que se transformou em lobisomem, então ele tem uma penalização aqui, porque nessa versão os lobisomens, além dos 4 atributos, né, ele tem 4 atributos: físico, social, psíquico e mental. E ele tem o Rage, que seria a fúria, e tem a Gnosis. E ele tem 2 de Rage e 2 de Gnosis. O Rage ele usa principalmente para curar feridas ou para se transformar num lobisomem. Então ele vai tentar entrar escondido no horto, ele ainda está na forma humana. Vamos começar a usar o miso. Ele está bem na entrada, está tudo escuro. Ele quer saber se tem algum guarda ali na entrada. Opção A, sim, é o D8. Opção B, não, é o D10. Vou jogar os dois. Caiu 4 no D8 e 6 no D10, então não tem, né? A cabine de segurança está vazia, ou não tem o segurança lá, ou naquele momento ele não está lá. Então o Marco simplesmente entra sem se preocupar se está sendo filmado ou não e segue o caminho de entrada do horto. Vamos fazer um teste aqui de mental para ver se ele consegue identificar algum rastro, alguma coisa diferente. Ele vai usar a percepção e o raciocínio dele. Ele só tem um dado em mental, vou colocar aqui como dificuldade 4, então vou jogar o dado, tem que tirar 4 ou mais. Caiu 1, ele não consegue perceber nada de diferente. Ele tem a suspeita, pelo que ele ouviu falar,
de que essa criatura que está provocando o terror na cidade ou é um Fomori, que é um humano que foi dominado por uma entidade maligna que está sob a influência da Wyrm, ou ele acredita que pode ser um dançarino da espiral negra. E nesse caso a coisa vai se complicar bastante, mas ele não tem certeza. Ele vai usar a gnose para tentar dar uma olhadinha no mundo espiritual, na Umbra. Deixa eu pegar aqui as regras de como funciona a Umbra. Deixa eu procurar aqui sobre gnoses. Eu devia ter procurado isso antes, né? Aqui, ó. Achei. Aqui, ó. Um lobisomem pode rolar gnose para entrar no mundo espiritual ou para reemergir do mundo espiritual dentro do mundo físico. Isso é muito mais fácil na natureza e perto dos cairns também. Então a dificuldade é 2 se ele tiver na natureza ou em um cairn. Na verdade ele está os dois, então ele tem gnose 2. Ele vai jogar 2 dados, um para cada ponto de gnose, e pelo menos um tem que dar 2 ou mais, ou seja, ele só não vai conseguir fazer isso se ele tirar 1 e 1. Primeiro dado caiu 4, segundo dado caiu 2, ele consegue. Então ele entra no mundo espiritual. E então ele entra no mundo espiritual na Umbra, né, que é uma coisa, que é um poder, né, que ele tem inerente a todos os garotos, mas que ele ainda está bem maravilhado de poder fazer isso. E ele tenta perceber se existe alguma coisa na Umbra, né, algum sinal, algum indício, algum rastro. Então, não, o D8, sim, o D10. Caiu 1 no D8 e 9 no D10, então sim, ele percebe uma mancha escura que segue. A Umbra é meio que parece o mundo físico, só que mais maleável, com alguns elementos que talvez não estejam lá, mas basicamente ele é tipo um espelho do mundo físico, pelo menos essa é a percepção que o Marcos tem agora. E ele percebe esse rastro negro, como se fosse uma teia de aranha negra, né, vibrando, entrando em uma trilha no meio do mato. Logicamente ele vai seguir isso, só que ele vai sair da Umbra e vai voltar para o mundo espiritual. Vamos lá, hein? Caiu 3, caiu 6, então ele volta. Agora ele está novamente no mundo espiritual. É bem tranquilo para ele fazer essa passagem, porque ele está no cairn, né, ou extremamente próximo e em meio à natureza. Tá? Que o horto é um horto florestal, protegido por leis ambientais. Então ele segue aquilo. Está bem enevoado, tudo, e logicamente, né, você não pode dar bobeira no meio da mata, então o Marcos vai mudar para a forma de lobisomem, né? Eu sei que tem todos os termos técnicos, tá bom, galera? Ele vai mudar para a forma X, vai mudar para a forma não sei o que lá, tá bom? Tudo bem. Forma crino, forma não sei o que lá, né, e tal. Eu vou usar um linguajar mais cultura popular. Então ele vai tentar se transformar em um lobisomem. Para isso ele precisa usar a fúria dele. Ele vai fazer um teste de Rage. Vamos ver qual a dificuldade aqui, né, que eles sugerem. Vou colocar aqui uma dificuldade de 3, né, que seria uma dificuldade não muito elevada, porque ele não está em combate, ele não tem essa necessidade, não tem essa pressa, então realmente não é uma coisa tão arriscada assim. Eu tenho o Rage, que é a Fúria 2, vou tacar um dado para cada, pelo menos um deles sem tirar 3. O primeiro caiu 5, o segundo também caiu 5, então ele entra na forma Crinos. E aqui você só tem essas duas formas, tá bom? No jogo Lobisomem, o Apocalipse original, você tem mais formas aí, algumas formas intermediárias. Aqui ele calcula como 3 formas, né? A Hominídea, não sei se traduziram assim, porque eu nunca li o Lobisomem Apocalipse em português.
o Crinos, que seria essa forma, né, a máquina de combate, e tem a forma lupina, que é chamada de lupus, que é a forma de lobo. Por que eu não virei um lobo? Então agora já foi. Então, do nada eu viro um lobisomão gigantesco. Deixa eu ver se tem alguma regra especial, né? Eu tenho que torcer para não encontrar nenhum humano, né? Porque o humano pode... ele vai ser afetado pelo delírio nessa forma. Mas enfim... Bom, vamos então seguir na nossa, né? Então, na forma de um grande lobisomem com traços de lobo-guará, o Marcos adentra nessa trilha. Vamos lá, ele encontra, opção A, o D8, um corpo no meio da trilha, né, todo destroçado, mutilado, ou ele avista ao longe a silhueta de uma criatura. Então, o corpo, silhueta, o D8 caiu um 7 e o D10 caiu um 2, então ele encontra um corpo bem destroçado, bem aquilo, né? Eu quero saber se é um corpo de um homem, D10, ou de um animal, D8. Caiu 9 no D10, é o corpo de um animal. Ou será que eu falei o contrário? Eu não me lembro, vou ter que jogar de novo. Então, D10 é homem, D8 é animal. D10 caiu um 10, então ele é um homem. Então parece ser um homem já barbudo, com umas roupas batidas, surradas, como se fosse de algum morador de rua. E está logicamente morto, e o rastro segue adiante na mata. E aí o Marcos segue. Ele vai adiantando, adiantando, até que, opção A, eu encontro uma cabana, D10. Eu encontro uma caverna, D8. 5, uma caverna. Tem no meio das árvores, nem seria uma caverna, mas tem um agrupamento de rochas que dá entrada para aquilo, e aparentemente os rastros vão parar ali. E agora, o que o Marcos vai fazer? Vamos analisar aqui a lista. Ele tem mais um para testes relacionados à procura, investigação e meia natureza. Na primeira vez que eu fiz o teste eu não usei. Então vou usar, é um teste de mental, né, relacionado a um atributo mental, que só tem um de mental, mais um dado. Eu quero ver se eu encontro mais alguma coisa diferente nesse local. Então, dificuldade 4, que é a dificuldade padrão, vou jogar 2 dados, um deles tem que dar 4 ou mais. Já caiu um 6, já consegui, e outro 6, sensacional. Então eu percebo sim que tem outras coisas ali. Deixa eu ver o que é. Bom, são objetos que parecem parte de um ritual, D10, ou, opção B, deixa eu ver o que eu posso ter encontrado ali, uma pessoa amarrada, escondida no meio da vegetação. Então, objeto ritualístico D10, uma pessoa amarrada, D8, caiu 4 no D10 e 2 no D8, então, coisas que parecem um ritual. Então ele percebe que tem algumas velas, parece que tem um pentagrama ali, uma coisa definitivamente ligada a uma magia mais dark, que pode se associar a uma das suspeitas dele, que é um dançarino da Espiral Negra. E o que ele vai fazer? Ele é um cara ousado demais, né? Ele é da tribo dos Puris, e ele tá lá porque ele quer encontrar, então ele estufa o peito, né? Deixa eu ver se na forma Crinos o personagem pode falar. Aqui, ó. Crinos, Werewolf, pode... o lobisomem pode apenas falar poucas palavras por vez, algo como deixe ou morra. Mas ele pode se falar com outros garous normalmente. Então, considerando que talvez seja
um dançarino da Espiral Negra, que não deixa de ser um Garou. Ele fala: venha, me enfrente, mas com uma voz bem gutural mesmo. Opção A, vou usar o D8 agora, sai uma figura negra lá. Opção B, que é o D10, ninguém responde, nada acontece. Caiu 1 no D8 e 6 no D6, que é o 10. Então ninguém responde, né? Parece que a névoa fica ainda mais densa e tudo que ele escuta é o barulho da mata. Bom, ele é bem destemido, ele vai entrar nesse local, ele pega alguns desses objetos que seriam parte do ritual e vai tacando pro lado assim, né? Totalmente ousado, sem medo de nada, bem grandão, e parte em direção a essa caverna. Bom, chegando lá, está tudo escuro ou a caverna tem um tipo de iluminação. Escuro D8, iluminação D10. Caiu 9, então tem um tipo de iluminação que não parece natural. É uma iluminação como se fosse de um lampião de querosene no fundo, ou num dos cantos. E ele percebe que tem vários indícios de que é uma caverna habitada. Ele percebe algumas roupas jogadas ali, um pouco de alimento, tem um pão duro jogado um pouco ali na frente, e tem um cheiro de suor, com um pouco de cheiro de pelos e tudo mais. E ele olha lá na frente e ele vê. O que ele vê? O que será que ele pode ver? Eu gosto de viajar, viu, gente? Minhas aventuras de lobisomem são bem místicas e cheias de coisas. Ele vê o que seria uma espécie de portal aberto, como se fosse uma passagem para Umbra ou alguma coisa, mas completamente negra, ou ele vê uma criatura. Então o portal seria o D8 e a criatura o D10. Caiu 1 no D10 e 7. Então ganhou o portal. Lembrando que eu tenho muita dificuldade de lembrar qual número equivale a qual opção, então muito provavelmente em algum momento eu devo ter invertido. Mas é um portal. É um portal negro, parece um espelho ovalado, flutuando no meio do nada, mas que é bem negro mesmo, e é mais negro do que simplesmente a falta de luz, assim. E ele pulsa, né? E o Marcos sente essa vibração. Bom, o Marcos vai tentar ver se tem alguma pedra perto, ou algum objeto, e vai jogar. Então ele pega aquele pão duro que estava, e ele chega bem perto e ele taca sem medo assim para esse portal, né? Então vamos ver o que acontece. Esse portal se fecha ou esse portal começa a aumentar de tamanho. Se fecha, D10. 5 e 6. Mais uma vez eu esqueci. Se fecha o D10, então ele começa a aumentar de tamanho. Então assim que o pão atravessa, né? Ele atravessa, o portal meio que dá uma coisa e começa a vibrar e aumentar, e nisso começa a sair uma garra de dentro desse portal, uma garra preta com pelo bem esquisito, e sai. Agora vamos lá, né? Fazer a pergunta que eu esperei o gameplay inteiro para falar, né? Assim que sai, né? Sai uma criatura lá de dentro. É um Fomori amarelo. É um dançarino da Espiral Negra D10. Caiu 8. Então é um dançarino da Espiral Negra. Então, do nada, sai desse portal esse lobisomem todo negro, com o pelo bem eriçado, com uma expressão muito, muito maléfica e algo muito maior do que qualquer coisa que o Marcos tenha enfrentado. E nesse momento, o Marcos pensa que muito provavelmente ele se precipitou e ele vai morrer, né? Ele não está nem um pouco preparado, ele é só um novo membro, ou tentando ser um novo membro da sociedade Garou, enfrentando um dançarino da Espiral Negra.
Lembrando que o Caern está bem ali perto, mas aquele não é o Caern, tá bom? Então, qualquer regra que se aplicaria ao Caern pode ou não se aplicar nesse momento. Então saiu um dançarino da espiral negra. Deixa eu ver aqui como são as regras de combate. E o que eu vou fazer? Em vez de eu criar os status desse lobisomem, eu vou transformar ele numa dificuldade. E aí o Marcos vai jogar contra a dificuldade, que seria isso. E a dificuldade também seria o... Bom, acho que para o Marco a dificuldade seria uma dificuldade 5, né? O que é uma dificuldade 5? Deixa eu ver aqui na tabela. Seria desafiadora. Dificuldade de 2 seria fácil, 3 seria rotineira, 4 seria normal, 5 desafiadora e 6 realmente difícil. Eu acho que é um 6, realmente difícil. Então, aparentemente o Marcos ele abocanhou mais do que ele conseguiria. Vamos rolar um combate aqui rapidinho. Um combate com as regras bem abreviadas, tá bom? Bom, geralmente teria o cálculo da iniciativa, mas como o Marcos ele é um índio puri, que é ousado, e além disso o auspício dele é ligado a combate e nunca retroceder, mesmo julgando ser incapaz de dar conta daquilo, ele já parte para frente e pega o dançarino da espiral negra de surpresa. Então vamos ver aqui, ó, o atacante rola o físico com dificuldade 4 e o combatente defende com físico dificuldade 4. Como eu defini que é um desafio de dificuldade 6, eu vou considerar 6 todos os atributos do dançarino, comparativamente, para dizer que ele comparativamente é mais poderoso do que o Marcos. Então, o Marcos está muito em desvantagem, porque ele tem físico igual a 4. Cadê a ficha? Né? E o Garou, o dançarino, ele tem 6 dados na parada de dados. Então, dificuldade 4 eu vou jogar aqui do Marcos. Primeiro ele tira um 5, um sucesso, um 4, 2 sucessos, um 2, não ressuscitou. E o último dado, um 3. Então ele teve 2 sucessos. Não foi muito feliz nesse ataque. E agora a defesa do dançarino vai tacar 6 dados. 3, não foi. 1, não foi. 1 também não foi. Meu Deus, ó a reviravolta, hein? Mas ainda falta 3. 4, um sucesso. 2 e 6. Então 2 sucessos também. Eles se anulam, né? Deixa eu ver se anula ou se... Ah, não, ó, o atacante ele faz, é contado como um ataque bem sucedido se iguala ou ultrapassa o número de sucessos da defesa. Vamos calcular então o dano. O dano é igual o atributo físico. E ele estava usando as garras, né? Físico mais 1. Físico ele tem 4, com mais 1 dá 5. Eu vou considerar normalmente a trilha de saúde do dançarino. Nesse jogo é sempre 7, então ele toma 5 de dano. Foi uma coisa poderosíssima. E agora vamos inverter, né? Agora ele toma aquele dano, ele sofre bastante. Eu acho que como ele está ferido, deixa eu procurar aqui a regra sobre dor. Eu acho que ele vai ter uma penalização. Eu só quero ver se a parte do Crinos aqui, se ele tem algum bônus. Calculei errado. Como ele está na forma física, ele teria mais 2 de atributo físico. Então conta como se fosse 6. Então tá pau a pau ali. Que é uma licença poética, porque eu acho que um dançarino da espiral negra seria bem mais alto, mas o objetivo é fazer esse gameplay. Agora vamos ver a parte de dor, se ele vai sofrer alguma penalização.
Então, ele perdeu leve, leve, médio, médio e sério. Então ele está seriamente ferido com esse ataque, foi pego de surpresa, legal. E quando isso acontece, ele tem uma pequena penalização, estou falando do dançarino. De 2 dados. Então ele tinha 6, agora ele vai atacar só com 4. Então vamos lá. 3, não acerta. 4, um sucesso. 5, 2 sucessos. E o último dado, 5, 3 sucessos. Foi um bom ataque. Mas eu vou defender com 6. 2, nada feito. 4, um sucesso. 5, 2 sucessos. Só preciso de mais um e ainda tenho mais 3 dados. 1, nada feito. 2, nada feito, pelo amor de Deus. 2, não consegui. Então vou tomar um dano. Aí que tá o problema. Igual ao atributo físico mais 1. O atributo físico do do dançarino da espiral negra é 6, mais um 7, ou seja, ele causa 1 ponto de dano em cada um dos espaços da minha trilha de saúde. Ou seja, o único ataque desse dançarino da espiral negra, ele me nocauteia. Vamos ver o que acontece aqui. Gente do céu, estava tão feliz, tinha acertado ele tão bonito. Não foi legal. Aqui, ó. Quando um lobisomem perde todos os seus níveis de saúde, ele cai inconsciente. Ele ainda está vivo, mas está ou catatônico ou incapaz de movimentação e ação. To recover, para se recuperar. Nossa, o lobisomem deve ficar sem receber ferimentos pelos próximos 5 turnos. Então, gente, eu vou ter que fazer um teste aqui, que é um migué, né? Como faz parte da minha campanha, eu não quero perder o Marcos, mas eu também não quero ser injusto. Eu vou fazer a última pergunta, que é, logicamente, o velho John, que é o líder dos lobisomens, ficou sabendo ou sabe que o Marcos ia tentar fazer isso. Então vou usar aqui uma grande gambiarra, só que vai ser assim. Eu quero saber se no último momento, vou usar um recurso muito usado na literatura, que é da salvação que surge do nada nos últimos e dramáticos momentos, mas eu vou ser bem justo. Então como é que vai ser? Eu quero saber se o velho John vai aparecer para resgatar o Marcos. Sim, é o D4, não é o D20, o que tirar o número maior. Se o velho John não aparecer, é o fim do Marcos, que eu tinha altos planos para ele na minha campanha, mas enfim, é a vida. Então vamos lá. Gente, se eu falar pra vocês, olha só isso. O D20 caiu 1 e o D6 caiu 2. Cara, muito louco isso. Então, é isso, galera, olha só. No último momento, quando o Marcos cai inconsciente, nem se movimenta nem nada, e o dançarino da espiral negra começa a ir em direção a ele, do nada aparece o velho John, que é um lobisomem poderosíssimo, e correm boatos de que ele tem a vida prolongada devido a algum objeto místico que ele encontrou há muito tempo atrás, mas isso não é um fato confirmado. E algumas pessoas até dizem que ele estava quando o pacto com os vampiros foi firmado há 200 anos atrás, mas isso ele nunca confirmou e ninguém nunca teve a coragem de perguntar. Ele aparece do nada e a última coisa que o Marcos vê é o velho John aparecendo, pulando assim. Ele tem uma forma gigantesca enquanto crino, e ele fecha o olho e é resgatado. O que aconteceu com... E ele acorda, né? Depois, já durante o dia, em uma das muitas cabanas que existem entre a mata aqui na região, pertencente aos Garou, e tem
alguns índios também, né, alguns outros garous descendentes da tribo dos Puris cuidando dele, e o Marcos nunca vai descobrir o que aconteceu porque o velho John se recusa a falar se ele enfrentou o dançarino da Espiral Negra, se ele saiu correndo, isso o Marcos nunca vai saber. Então é isso, galera, esse foi meu gameplay. Logicamente, galera, duas coisas pesam contra, fazia muito tempo que eu não pegava esse material, então teve muita regra que eu improvisei, tá? E mesmo que eu não tivesse improvisado, essas regras são bem resumidas, tá? Isso aqui é só para dar um gostinho do Lobisomem no Apocalipse, e para as minhas necessidades de jogo tá ótimo. É isso aí, galera, espero que vocês tenham curtido. Esse foi meu gameplay de lua cheia. Um abraço.